Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Thiago Prego. Para mim é uma alegria estar com vocês nessa tarde, para esse primeiro dia da aula. A minha ideia aqui é, nesse nosso primeiro encontro, explicar a proposta do curso, falar um pouquinho sobre internet das coisas, motivar vocês a realmente se interessar ainda mais por essa área tão abrangente do conhecimento, tá? E eu vou gravar esse nosso encontro online, vou disponibilizar depois no YouTube, tá? E aí, se algum de vocês, por algum motivo, em algum momento da aula, acabar abrindo vídeo, falar alguma coisa e isso para você for um problema, aparecer depois no YouTube, é só me avisar que na edição do vídeo eu borro a sua imagem, tá bom? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre mim. Algumas pessoas estão aqui me conhecem, outras talvez não me conhecem. Eu sou coordenador do curso técnico em telecomunicações no Cefet de Nova Iguaçu. Dou aula na graduação nas disciplinas de programação 1, que é em linguagem C. Dou aula também de introdução à internet das coisas e de desenvolvimento de games. Então, você que eventualmente vai se tornar aluno ou já é aluno aqui de alguma das três engenharias que a gente tem no Cefet de Nova Iguaçu, você pode fazer essas disciplinas comigo, tá? Aí você que é de fora do Cefet é engenharia mecânica, engenharia de controle e automação e engenharia de produção. Eu também sou pastor auxiliar na Igreja Batista Atitude Nova Iguaçu, tá? Então já adianto, se por algum motivo eu falar amém em vez de entendeu, eu já peço perdão aí desde o início, mas é o costume, tá? Sou marido da Bianca, essa moça que está do meu lado aí na foto, pai da Maria Clara e do Gabriel, tá? Sou formado em engenharia eletrônica e de computação, tá? Isso é um diploma só, né? Um curso só. Fiz mestrado e doutorado em engenharia elétrica, esses três na UFRJ, e também sou formado em graduação, né? Sou bacharel em teologia pela FTSA. Então chega de falar sobre mim e é o que você está mais interessado mesmo, é no conteúdo do curso. Então qual é o objetivo desse curso? É de fato capacitar cada um dos participantes a, de uma forma bem simples, mas bem direta, desenvolver um sistema de monitoramento remoto de temperatura e umidade em tempo real. Né? Geralmente monitoramento tem essa característica desejável de ser em tempo real, utilizando a plataforma OpenHub, que é esse símbolo aqui, tá? Tem esse negocinho laranja, e a gente vai fazer tudo por simulação, né? O encontro é todo online, um simulador online gratuito, que é desse símbolo aqui, é o Walkwe, que vai simular tanto o dispositivo que a gente vai usar para capturar e enviar essa informação, quanto o sensor, que é um sensor só, é o DHT-22, de temperatura e umidade. Tá? Então, já falei um pouquinho o objetivo dessa aula específica, né, que é apresentar os conceitos básicos de internet das coisas e falar um pouquinho de algumas aplicações específicas em automação predial. Então, se não ficou claro para alguém, vão ser 4 encontros online. Então, o primeiro é hoje e as próximas 3 quinta-feiras, terminando no dia 24 de outubro, fechando aí 8 horas de curso. Isso aqui é um curso de extensão, oficialmente dado pelo Cefet. Então, ao final, todos aqueles que se inscreveram naquele formulário que eu passei e, de alguma forma, participou, pelo menos, da metade das aulas, né, participou de 2 desses encontros online, eu vou enviar o certificado pelo e-mail de cadastro. Tá bom? Então, você, para participar integralmente, você vai precisar só de um computador com conexão à internet e nada mais do que isso. Ah, mas e se eu só tiver ali o celular? Nunca testei esse simulador no celular, mas eu sei que hoje todos os celulares têm um navegador que você pode botar ali no modo
no modo desktop. Então o seu celular simula ali um ambiente de desktop e a maioria dos sites acaba funcionando dessa forma. Tá bom? Então, já para adiantar, isso aqui é a tela, eventualmente, que você vai ver, provavelmente na terceira e na quarta aulas, que é o dashboard inicial, é a tela inicial do OpenHub, que é essa plataforma integradora que a gente vai usar para fazer justamente esse agregado de informação sobre temperatura e umidade de um determinado ambiente, ainda que um ambiente virtual. Então, esse aqui é um pouco o jeitão dessa tela inicial para quem está desenvolvendo. Tá? Então, essa aqui não é a tela de um usuário final, por exemplo, é de quem está desenvolvendo o sistema. Isso aqui eu dei um print na máquina virtual que está rodando nessa máquina aqui, que eu estou fazendo esse encontro online. Tá bom? Isso aqui é clicando em um daqueles quadradinhos, vou até voltar, clicando nesse retângulo aqui, né, escrito PDJ temperatura, foi até num curso de introdução à internet das coisas, que um aluno do Cefet aqui participou e fez como trabalho final, fez então esse agregado de informação, e ao clicar vem para essa tela que eu coloquei num período de uma semana. Então aqui avaliando, monitorando, né, fazendo esse monitoramento de temperatura e umidade. Temperatura é a curva em azul, aqui vê na esquerda, medida em graus Celsius, e a curva verde é a umidade relativa, é medida em percentual. Então é bem bacana, porque é o mesmo sensor, está fisicamente no mesmo lugar, e a gente vê que temperatura e umidade são totalmente relacionados um com o outro, e o objetivo final desse curso, ainda que bem mais rápido, o curso que eu ministro aqui no Cefet são 72 horas, mas o resultado final, a nível de entrega, vai ficar relativamente parecido, mas obviamente com um conhecimento teórico, um conhecimento da base teórica muito menor. Não é o objetivo desse curso esgotar a base teórica toda envolvendo a parte de sensoriamento, mas um passo a passo de como é que você chega nisso aqui, talvez sem entender com profundidade o assunto. Isso aqui é um print que eu fiz do Walkway, que é a plataforma online, o simulador online que a gente vai usar. Então aqui é justamente do ponto de vista de hardware, para esse curso é só isso. É um ESP32 e conectado a esse ESP32 o DHT22, que é um sensor, que na verdade são dois sensores em um só, de temperatura e de umidade, e aqui o código para capturar essa informação e enviar para um servidor que está na nuvem, só que aqui ele está em Python. A gente não vai fazer em Python, a gente vai fazer em C++, e o objetivo é construir esse programa junto. A gente vai construir isso junto e você entendendo o que cada linha dessa de código está fazendo. Tá? Então, bem rapidinho, tá? Eu queria ouvir de pelo menos aí 2 ou 3 de vocês mais corajosos, mas falar um pouquinho o que você entende que é a internet das coisas. E aí já aproveita que você vai falar e já me fala também o que você entende que é automação predial. Eu queria pedir essa ajuda de vocês, para vocês me falarem aí o que vocês entendem. Eu vi que já entrou aí algumas pessoas que eu conheço, é bacana, porque com quem a gente conhece a gente pode pedir para falar, tá? Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, gente. Fala aí para mim, antes de eu falar um pouco mais formalmente o que é a internet das coisas. Mas fala aí, por favor, pelo menos um de vocês. Me ajuda aí.
já que a nossa interação é toda online aqui, o que você entende que é a internet das coisas? Ninguém, gente, eu vou ter que abrir a lista aqui e pedir para alguém me ajudar. Vou dar essa última chance aí. Zero pessoa? Olá, Olá, boa boa tarde. tarde. Consegue me Consegue me ouvir? ouvir? Oi, Nicolas, consigo sim. Olá, é um Olá, é um prazer. prazer. Então, Então, resumidamente, resumidamente, eu eu entendo entendo por por internet das internet das coisas, coisas, ou ou IoT, IoT, como uma como uma alternativa alternativa de de automatizar automatizar e e tornar tornar mais mais inteligente inteligente algumas algumas coisas coisas presentes no presentes no nosso nosso cotidiano, cotidiano, de de maneira maneira integrada integrada e e de de maneira a maneira a facilitar facilitar mesmo mesmo as as nossas nossas atividades atividades e e o o que que queremos queremos fazer, né? fazer, né? Eu Eu diria diria isso, e isso, e assim, assim, fazendo um fazendo um link link com com automação automação predial, predial, seria essa seria essa mesma mesma linha de linha de raciocínio raciocínio também. também. Imaginar Imaginar uma uma maneira maneira de de tornar as tornar as coisas coisas mais mais inteligentes inteligentes e e menos menos manuais, manuais, para que para isso que isso facilite facilite também também nosso nosso cotidiano cotidiano nesse nesse âmbito. âmbito. Eu Eu diria diria isso. isso. Bacana, obrigado aí, Nicolas. Valeu aí pela coragem aí de participar. Mas quem, gente, quer falar o que entende sobre internet das coisas, sobre automação predial? Porque imagino que quase nenhum de vocês tenha caído aqui nesse curso de paraquedas, né? Sem fazer ideia do que é isso. Vamos lá, mas só mais um então, pelo menos. Me ajuda aí, gente. Fala, Fala, mestre, boa mestre. Boa tarde. tarde. Boa tarde, Felipe. Tudo Tudo bom? bom? Então, Então, mestre, mestre, o que eu o que eu entendo entendo assim assim, sobre a sobre a IoT, IoT, assim, assim, basicamente basicamente tá está muito muito relacionado relacionado à à conectividade de conectividade de dispositivos, né? dispositivos, né? Eu acho Eu acho que com a com a popularização, popularização, né, né, a a redução de redução de custo custo de de fabricação fabricação de de sensores e sensores e microprocessadores, microprocessadores, esse esse campo aí campo aí surge surge como como uma uma área a área ser a ser explorada, né? explorada, né? Justamente por Justamente por essa essa facilidade de facilidade de conectividade entre conectividade esses entre esses diferentes diferentes componentes. componentes. E em Em relação à relação à automação automação predial, predial, mestre, eu mas acho que que um um exemplo aqui que exemplo eu que eu pensei pensei seria seria uma uma boia de boia de caixa caixa d'água, não d'água, sei não se sei se 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 enquadra, enquadra, mas no meu mas no ponto meu de ponto de vista é vista uma é uma espécie de espécie de automação automação mecânica, né? mecânica. Não, E aí, bacana, bacana. Show de bola. Obrigado aí, basicamente, Felipe. é E é isso aí, isso mestre. aí, velho. Valeu, Não, obrigado Obrigado pela bacana. sua pela aula sua aí. aula. Valeu. Ah, isso aí, valeu. Então, vou formalizar aqui algumas coisas, mas passa, sem a menor dúvida, por tanto o que o Nicolas quanto o Felipe falaram, né, o que acontece? Eu acho muito engraçado esse nome, Internet das Coisas, e muitos termos que a sociedade usa de maneira geral, inclusive, ou talvez principalmente relacionada à tecnologia, vieram de alguma forma do ambiente acadêmico, do ambiente de pesquisa, ou pelo menos universitário, de alguma forma o mercado acaba absorvendo essas definições, esses termos. Só que isso não foi o que aconteceu com a internet das coisas. Então, é um termo que eu já até procurei algumas vezes e não tem claramente quem deu início a essa nomenclatura, mas é algo que eu diria nasceu no coração de jornalistas que, com alguma ou talvez pouca criatividade, uma maneira de descrever essa conexão, essa grande rede que conecta vários dispositivos de maneira difusa e sem conseguir definir muito bem que tipo de dispositivo, porque essa ideia que foi sendo construída aos poucos de internet das coisas envolve conectar. Essa imagem ela é bem bacana em relação a isso, porque envolve conectar lâmpadas com eventualmente carro, prédios de uma forma geral. Aqui tem até um relógio, sensores, enfim,
computador, celular, um monte de dispositivo de naturezas diferentes, de complexidades diferentes, com funções muito diferentes e de alguma forma isso tudo conectado. Então, a palavra que melhor encontraram para descrever esse tipo de elemento genérico que vai ser conectado a outros é justamente coisa. Então, a definição ela é bem aberta, ela é bem ampla mesmo, mas passa por essa ideia de conectar numa rede, e é até difícil a gente chamar isso de uma rede só, e não necessariamente a internet, né, www, não necessariamente o que a gente tem de entendimento internet, que você tem ali passa por um provedor de internet e tal, mas de alguma forma uma rede local ou talvez mais ampla do que o ambiente local, conectando dispositivos e elementos de naturezas muito diferentes, e tudo isso de alguma forma possibilitando a interação entre eles ou agregar informação de naturezas diferentes num único lugar ou uma espécie de central de controle ou algo assim. Tá? Então, de fato, é um conceito mais até do que, vamos dizer, algo, uma arquitetura propriamente dita, mais do que um tipo de rede, é um conceito. Esse nome, né, Internet das Coisas, que em inglês é Internet of Things, que dá o IoT, e acaba que tem muita gente que não sabe nem o que significa IoT direito, mas a sigla, né, pegou. Então, de fato, conforme os computadores, os chips, os dispositivos com algum grau de inteligência foram diminuindo de tamanho, barateando, consumindo menos energia, isso popularizou e de alguma forma possibilitou essa pulverização de dispositivos com algum tipo de conectividade por várias tecnologias diferentes, né? Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa e vários outros. No próximo encontro eu vou falar mais especificamente sobre algumas dessas tecnologias, de alguns protocolos relacionados diretamente com a internet das coisas. Então, conforme essa pulverização de elementos com um grau de conectividade diferente, possibilitou então essa expansão desse conceito que hoje a gente chama de internet das coisas. Então, de fato, é algo que impacta basicamente todas as áreas que de alguma forma têm algum grau de tecnologia, algum grau de sensoriamento, algum grau de atuação com dispositivos eletrônicos ou eletromecânicos. Então, de fato, cada vez tem possibilitado a conexão de diversos setores diferentes, então, que antes, de alguma forma, não conversavam de forma tão direta, mas que hoje já possibilita essa conversa entre, muitas vezes, conectando diversas casas, por exemplo, dentro de um condomínio, ou até conectando algumas casas com algumas empresas, conectando empresas de diversas naturezas diferentes, mas que de alguma forma precisam compartilhar informação e tantos exemplos que eu vou falar daqui a pouquinho, e de forma assim, bem resumida, tem muitos benefícios de maneira geral para os negócios com essa lógica, esse jeito de pensar, esse conceito de internet das coisas. Então, por exemplo, um deles é possibilitar uma inovação cada vez mais rápida, ou um processo de inovação cada vez mais acelerado, principalmente quando a gente pensa em inovação como uma maneira
de fazer melhor algo que já estava sendo feito ou de fazer coisas que ainda não são feitas. E quando a gente tem essa capacidade de agregar informação de sensores espalhados por vários locais diferentes, mas que tem alguma coisa em comum, é possível, a partir dessa lógica de internet das coisas, coletar dados e, a partir desses dados, extrair informações que tenham, de alguma forma, impacto nesse processo de inovação, gerando novas oportunidades de negócios, avançando algumas propostas de negócio. Essa lógica de internet das coisas traz benefícios para a segurança, tanto do ponto de vista de segurança de dados, em que, ainda que esses elementos, essas coisas, tenham naturezas diferentes, espalhadas em muitas vezes redes, que essas redes têm naturezas diferentes, estão conectadas de formas também diferentes, tem como isolar cada rede dessa, dependendo de como seja feito, isolar o acesso a esses elementos, criando perfis de acesso diferente para informações de naturezas diferentes, e também a segurança não só dos dados propriamente dito, mas essa área de segurança patrimonial, por exemplo, em que cada vez temos câmeras mais baratas espalhadas pelo ambiente, em que já essas próprias câmeras extraem informação e já enviam algum tipo de informação para alguma central que vai tomar decisões mais específicas, de acordo com algumas regras, ou talvez alguns sistemas mais rebuscados. Então, possibilita essa nova forma de integrar sistemas, e a partir dessa integração de sistemas trazer segurança, tanto do ponto de vista de segurança de dados, quanto segurança patrimonial, ou segurança mesmo, por exemplo, de funcionários que não deveriam entrar em algum lugar por conta de perigo, e ao espalhar algum tipo de sensor de presença, já de alguma forma avisar isso a alguma central que tem pessoas onde não deveria ter pessoas. Então, essa ideia de internet das coisas possibilita, então, certamente benefícios para essa área. Então, essa parte de inteligência dos negócios, né? Então, inteligência do ponto de vista do negócio em si. Então, esse jeito de conectar dispositivos possibilita um grau maior de tomada de decisão, ou de apoio à tomada de decisão. E essa área de machine learning, né, de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, inteligência computacional. Então, essas áreas relacionadas à aprendizagem de máquina, a partir de combinações de vários sensores de naturezas diferentes, é possível, a partir de ferramentas de aprendizagem de máquina, né, inteligência artificial e outras áreas totalmente relacionadas à aprendizagem de máquina, a prever resultados, ou de alguma forma dar subsídios mais elaborados para algum tipo de tomada de decisão no negócio, ou algum tipo de diagnóstico, algum tipo de sugestão. Então, otimizar processos a partir dos próprios dados. Então, sem depender tanto da experiência do operador, do funcionário, do especialista, mas certamente precisando do conhecimento dessas pessoas para desenvolver os sistemas de inteligência computacional, para analisar, ou de alguma forma aproveitar esse conhecimento para melhorar os sistemas inteligentes. Tá? Tem que tomar um pouquinho de cuidado
a gente chama de inteligência artificial. Eu particularmente não gosto muito desse nome, porque tem muita gente que acha que está muito perto das máquinas dominarem o mundo, e só quem não pesquisa nessa área que acha que está perto disso, né? Porque quem pesquisa nessa área sabe que às vezes tem várias ferramentas de inteligência computacional que tem dificuldade de diferenciar limão de maçã, e imagina dominar o mundo, né? Mas está fora do escopo desse curso aqui. E por fim, um outro benefício que eu queria ressaltar é sobre personalizar. Então é muito bacana que essa pulverização de sensores, de dispositivos que de alguma forma vão atuar, de dispositivos que têm algum grau de inteligência, onde inteligência é essa capacidade de fazer análise e tomar algumas decisões e sugerir algumas ações. Então, com isso em mente, então, personalizar para cada nicho específico, ou dependendo, para cada ambiente específico. Então, de alguma forma, aumenta essa possibilidade de personalizar, de otimizar a experiência para um indivíduo específico. Tá? Então, isso é algo bem bacana. Então, eu queria falar um pouquinho aqui sobre arquitetura para a internet das coisas, já deixando muito claro que artigos sérios que falam sobre internet das coisas deixam muito claro que nem faz sentido a gente falar de uma arquitetura única para internet das coisas, porque vai depender muito do tipo de sistema que está sendo desenvolvido, do tipo de aplicação que se tem em mente. Então, tem várias propostas diferentes de arquitetura, mas essa figura que eu extraí de um artigo, no final da apresentação, tem as referências bibliográficas, inclusive de onde eu tirei essa figura, mas eu gostei muito dela porque não só traz uma sugestão de arquitetura, mas traz aqui alguns exemplos do que significa cada uma dessas camadas, e que não é nenhuma camada em cima da outra, tá? Então essas camadas elas estão interconectadas, mas é um jeito de pensar, do mesmo jeito que a internet das coisas, é um conceito. Então essa arquitetura ela é mais uma forma de pensar, de como organizar o pensamento ao desenvolver soluções para a internet das coisas, do que de fato uma arquitetura propriamente dita, como é importante ter quando a gente está falando de redes específicas, né? Mas pelo menos para ter uma ideia de quais camadas tem nesse universo internet das coisas. Então, uma camada que é importante a gente tem em mente é a camada do ambiente, né? Então essa primeira aqui, Environment Layer, né, que é a camada do ambiente, que inclui os objetos a serem detectados, ou os objetos que de alguma forma a gente quer extrair algum tipo de informação, algum tipo de dado sobre aquele objeto. Então, nesse nosso projeto guiado, então seria, por exemplo, esse ambiente, por mais que seja virtual, então esse ambiente de onde eu vou extrair temperatura e umidade. Tá? Então, eu estou aqui numa sala, no Cefet, então, se eu colocar essa solução não virtual, mas física aqui, medindo temperatura e umidade dessa sala onde eu estou, essa camada do ambiente seria, por exemplo, a sala em si. Então, o ambiente físico ou virtual a ser, de alguma forma, que terá interação com esse ambiente virtual ou real, físico. É uma outra camada, e essas camadas de percepção em ambiente, então perception layer é isso, de percepção. Essas duas camadas têm algumas propostas que juntam essas duas, né? Mas essa camada de percepção seria justamente os sensores e outros dispositivos que de alguma forma são
utilizados para extrair algum tipo de informação. Aí, se você já passou o olho nessa arquitetura, não tem nada aqui falando sobre a atuação, que é a proposta do artigo que traz, é só sobre monitoramento. Então, nessa camada aqui de percepção, seria só essa parte em que o ambiente está, de alguma forma, sendo observado, sendo monitorado. Então, é a camada de observação, ou a percepção ela é mais do que uma observação, então ela, de alguma forma, tenta extrair alguma coisa, né? Então, é de extração de informação, mais do que extração de dados desse ambiente. Então, aqui uma camada, né, de comunicação, uma camada de rede, então network layer. Então, é a camada onde, de fato, as redes propriamente ditas serão utilizadas para integrar os dispositivos. Então, é nessa camada que tem os gateways. Por exemplo, gateway é um elemento que conecta redes de naturezas diferentes. Então, num exemplo aqui que me veio à mente agora, imagina que estou num universo LoRa, quem sabe o que é isso? Bacana, quem não sabe, por enquanto, ok, mas uma rede LoRa integrando dispositivos que estão espalhados fisicamente a quilômetros de distância um do outro, mas de alguma forma eu tenho ali um agregador dessas informações que vai passar isso para um ambiente de internet sobre IP, né? TCP/IP. Então, o dispositivo que vai fazer essa passagem dos dados que estão nessa rede LoRa para essa rede TCP/IP é o gateway. Então, é o único que eu vou falar sobre, mas aqui então seriam essas redes que de fato têm sim suas arquiteturas muito bem definidas, os seus protocolos muito bem definidos, tá? E muitas vezes a camada de rede ela fica junto da camada de comunicação, mas esse artigo quis separar essas duas camadas, mas eu diria que elas fazem parte de uma mesma camada, mas se a gente, como aqui está separado, seria essa ideia de o controle de fluxo de informação. Então, eu tenho a rede que implementa essa maneira de conectar, mas eu tenho uma camada que verifica, ou que controla como esses dispositivos estão conversando uns com os outros, tendo algum tipo de garantia de comunicação. Então, isso num ambiente muito específico de otimização, de utilização de energia elétrica, é muito comum ter um sistema inteiro só para fazer essa otimização energética, e isso passa por essa camada de comunicação. Então, uma camada aqui de serviço, então, de fato pensando numa lógica cliente-servidor, em que, de alguma forma, o cliente solicita serviços do servidor, então o servidor presta serviços para esse cliente. Então seria aqui nessa camada, tá? Uma camada aqui de gerenciamento e suporte às aplicações. Então isso garante qualidade de serviço. Então aqui que, por exemplo, vai garantir que algum tipo de usuário do sistema, se ele pode ou se ele não pode usar, se vai autenticar, se não vai autenticar. Então, de alguma forma, o gerenciamento dos dispositivos a nível de quem pode utilizar ou acessar qual dispositivo. E, por fim, uma camada de aplicação, e aqui tem um zilhão de aplicações que a gente poderia pensar. Aqui o artigo sugere duas, que é Smart City, cidade inteligente, Smart Home, casa inteligente. Tá? Existem muitas e muitas e muitas aplicações para a internet das coisas. Então, uma que foi até citado no exemplo anterior é essa aplicação de cidades inteligentes. Então, é muito legal que, às vezes, a gente tem uma preconcepção
alguns termos e a gente acaba limitando um pouco a nossa própria área de atuação enquanto profissional, ou o nosso jeito de enxergar as possibilidades, enxergar a própria realidade. Então, esse conceito de cidades inteligentes vai para muito além de internet das coisas, é muito além de uma cidade em que eu tenho muitos sistemas integrados. Então, esse conceito de cidade inteligente passa pelas diretrizes de sustentabilidade, né, as ODS, sobre não só uma conectividade entre dispositivos, mas entre órgãos dentro de uma cidade, mas também passa por acesso à educação dos cidadãos de uma cidade, o acesso à água, a esgoto, a transporte. Então, a otimização da mobilidade urbana, mas, de fato, esse conceito de internet das coisas e esse conceito de cidade inteligente costuma abrir muitas portas para empresas ou indivíduos que querem atuar com prestação de serviço para a cidade de uma forma geral, melhorando a vida dos cidadãos, melhorando os processos dentro de uma cidade. Então, é um projeto que é muito comum no mundo para entrar nessa área de cidade inteligente, são postes inteligentes, em que nada mais é do que um poste de luz que ele comunica ou com outros postes ou com alguma central de comando, e o próprio poste tem pendurado nele alguns sensores, e esse poste passa a ser não só algo que ilumina, mas ele também possibilita um monitoramento. O próprio poste em si já tem um dispositivo inteligente para algum tipo de tomada de decisão. Então, mas tem muitas aplicações. Então, quem utiliza o transporte público como ônibus, metrô, trem, ônibus no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, hoje todos eles são obrigados a ter um dispositivo que vai garantir onde é que está a posição dele na cidade. Então, geralmente, por GPS e 4G, e isso, no contexto de cidade inteligente, isso possibilita aplicações em que o usuário, o cidadão, ele sabe quanto tempo falta para o ônibus que ele quer pegar chegar no ponto onde ele está. Então isso melhora o planejamento, o próprio cidadão passa a ser agora um ator de garantir que tem a quantidade de ônibus que a empresa diz que tem. Então esse acesso ao transporte, então ele passa a ser também um agente controlador dos serviços prestados na cidade. E aqui eu dei um exemplo, mas tem muitos exemplos, né, para cidades inteligentes. Um que eu lembrei agora, eu e alguns professores, e alguns deles estão até participando aqui como alunos, lá em Petrópolis, a gente teve uma época que propôs desenvolver um sistema de monitoramento de nível de água nos rios, para, de alguma forma, avisar que tem uma possibilidade de transbordar aqueles rios ou de deslizamentos. Então, essa ideia, né, de sensores conectados, de atuadores. Atuador é todo aquele que age em algum local ou em algum elemento. Então, o sensor ele é passivo, né? Ele monitora alguma coisa, ele adquire algum tipo de dado, e o atuador, então, ele modifica alguma característica do ambiente ou de algum objeto. Então, possibilita
por exemplo, espalhar alarmes, e tudo, vai tudo pendurando nome inteligente, né? Mas alarmes que de alguma forma ajudam os cidadãos a saber, então, fora do Brasil, né? Furacão, de enchente e tantos outros. Então, é uma área que se beneficia muito, né, desse conceito de internet das coisas, mas antes de eu ficar falando, como eu não estou vendo o rosto de vocês, queria ouvir um pouquinho aí. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Queria ouvir aí um pouquinho de vocês. Se tem alguma dúvida até aqui, se não tem dúvida, se vocês querem falar alguma coisa, se vocês, por exemplo, já viram alguma aplicação dessas que vocês conseguiram identificar como fazendo parte desse contexto de cidades inteligentes? Boa tarde, professor. Pode falar, Ju. Então, eu participei da Expin 48 lá no Cefet Maracanã. E teve uma equipe que desenvolveu meio que um sensor de umidade e de temperatura dentro dos ônibus que monitorava o ar-condicionado, se estava funcionando ou não. Aí meio que a proposta deles era utilizar esses sensores para poder meio que monitorar a condição dos ar-condicionados. Aí é um projeto que, assim, eles conseguiram desenvolver muito bem e, tipo, ficou muito interessante. Eles até chegaram a montar realmente o sensor lá. Bacana, bacana, valeu, João. Isso aí, isso certamente faz parte, né, desse contexto de cidade inteligente, porque isso imagina agora que, de alguma forma, isso tem a empresa instalando isso no ônibus, mas imagina agora, de alguma forma, isso consegue ser um dispositivo baratinho, em que o cidadão, aquele que utiliza aquela linha de ônibus ou aquelas linhas de ônibus, agora ele é um agente realmente de controle disso. E ele consegue, com dados coletados, não só a impressão, estava muito quente o ônibus hoje. Não, pô, eu tenho um histórico aqui, né? Então imagina agora que, em vez de ser considerado reclamão pela empresa, agora é um cidadão interessado que tem agora um histórico disso, isso é enviado para uma central, e agora não é cidadão insatisfeito, mas agora tem um histórico, né, de meses de, por exemplo, a empresa dizendo que está funcionando, mas tem dados agora mostrando que não está. Então isso torna muito mais transparente essa relação entre prestadores de serviço, principalmente prestadores de serviço público, né, porque por mais que seja a empresa privada, o serviço é público, é uma concessão. Então isso é muito bacana, né? E essa área justamente possibilita esses tipos de solução. Então, obrigado aí, João. Muito bacana. E o meu objetivo com esse curso é provocar também em vocês a vontade de desenvolver soluções, de ter mais conhecimento nessa área, né? Então, obrigado aí, tá, João? Então, tem mais aqui algumas aplicações, né? Então, por exemplo, eu botei entre parênteses aqui em inglês, mas a tradução direta para wearables seriam os vestíveis. Então, é algo que existe uma dor da sociedade, principalmente aqueles mais entusiastas de tecnologia, de alguma forma utilizar penduricalhos que tragam algum tipo de benefício, algum tipo de monitoramento. Então eu falo penduricalho, mas imagina num contexto de pessoas
com algum tipo de deficiência intelectual ou com problema de memória. Então, alguns idosos têm isso, de que, poxa, onde é que ele está? Então, poxa, imagina que é o celular hoje em dia, mas, perde celular, esquece em algum lugar. Mas imagina agora que você tem uma pulseira que de alguma forma tem essa conexão e consegue não só avisar a quem está longe, mas de alguma forma avisar a quem está ali próximo que aquela pessoa ela está perdida, ela está longe de onde ela deveria estar. E é o que eu pensei aqui agora, mas tantos outros, né? Vestíveis que a gente pode colocar. Então, imagina sapatos ali que contam o número de passos para ajudar a pessoa a caminhar mais, ou, enfim, poderia pensar aqui em vários. Tem um que eu vi há um tempo atrás, que é um casaco que em dias quentes ele liga uma espécie de ar-condicionado. Tá? Não funciona tão bem quanto a empresa que vende gostaria, mas passa por isso. Mas imagina agora que você tem uma roupa que de alguma forma ela te traz algum benefício e ainda monitora como é que você, enquanto pessoa, está, e envia isso para algum lugar, e aí eventualmente a pessoa passou mal e isso já foi enviado para algum tipo de central, né? Então não precisa nem depender de quem está do lado para chamar uma ambulância. Enfim, estou aqui divagando. Uma outra área que tem muita gente ganhando muito dinheiro com soluções nesse contexto de internet das coisas na agricultura. Então, espalhando sensores, por exemplo, de solo. Tem um professor aqui no Cefet Nova Iguaçu que está desenvolvendo no seu doutorado uma sonda para ajudar a identificar como é que está o solo. Então, extrair características do solo, então informação sobre o solo. Só que imagina que você tem uma área muito grande e não dá para ter um sensor só falando como é que está o perfil do solo numa área grande. Então agora espalha essas sondas e de alguma forma essas sondas enviam informação para um agregador de informação e extrai características disso. Então o varejo, então lojas de varejo que vendem ali para pessoa física em pequenas quantidades, se beneficia muito do controle de estoque. Então, para também diminuir o furto de itens, mas até para avisar que numa determinada prateleira ela já está acabando a quantidade de insumos ali e já dá algum tipo de aviso para alguém repor o que está faltando, ou num ambiente mais, vamos dizer assim, com um grau maior de tecnologia, já vem ali um robô e já repõe parte do estoque. Então, a própria indústria, lembrando que a indústria ela vive automação já há muito tempo, mas essa ideia de conectividade entre máquinas, conectividade, conexão entre o chão de fábrica e o gestor, conexão entre o chão de fábrica e o diretor de uma organização, isso é desejável. Então, em máquinas industriais é comum ter algum tipo de monitor para avaliar, por exemplo, quantas peças foram fabricadas. Mas imagina agora que o gerente daquela fábrica quer saber a quantidade de peças que já foi fabricada naquele dia. E num contexto sem essa conectividade, ele vai ter que ligar para alguém, vai ter que perguntar para alguém, vai ter que esperar o relatório do final do dia, ou dependendo da indústria ali, no final da semana, quanto foi produzido.
mas imagina que teve alguma inconsistência nesse relatório, ele duvidou de alguma coisa, pô, mas é isso mesmo? Faz sentido? Então, olha quanto tempo é perdido, né? Imagina que ele tem que ligar para alguém, aí é um gestor mais enjoadinho, as pessoas fingem que não estão ouvindo, tira o telefone do gancho, então ele vai ter que ir lá fisicamente. Mas imagina agora que isso tudo está conectado, então já tem lá na sala dele um dashboard que em tempo real, ou pelo menos com uma taxa de atualização bem maior do que quando ele liga, mostrando ali quantas peças cada máquina já produziu no dia, e se ele quiser, sem precisar perguntar para ninguém, ele acessa ali naquele dashboard e vê, pô, quantos dentro dessa semana já foram fabricados, qual era a nossa meta, pô, o quão longe a gente está, o quão perto a gente está, e isso vai ajudar o gestor a tomar decisões, né? Transporte, já falei, né? Eu vou deixar a automação predial para a próxima parte desse nosso encontro, mas na área da saúde, por exemplo, tem muitas aplicações, né? Então, por exemplo, aqui também foi desenvolvido um projeto envolvendo o banco de leite humano, em que é, é, é algo que não pode demorar muito para ser coletado e depois ser levado para o lugar que vai armazenar. Então, como é que vai armazenar? Onde é que está isso? Quanto tempo tá já para expirar aquele lote ou aquele conjunto, né? Aquela garrafa, enfim, aquele local que está guardando aquele leite. Então, dá preferência ao que já vai expirar. Então, imagina que agora você tem também dentro de um hospital pulseiras que, de alguma forma, dão acesso ou proíbem o acesso do paciente a um determinado lugar. Então, ou você sabe onde é que está o paciente, então é muito comum pacientes fujões sumirem dentro do hospital, principalmente em internações mais longas, em acompanhamentos mais longos, pacientes às vezes psiquiátricos. Então imagina agora que você sabe onde ele está e, de fato, não só ele pendurado ali na máquina monitorando as suas condições vitais, mas imagina que agora você tem um dispositivo que está, de alguma forma, no paciente, e esse dispositivo, quando ele vai ao banheiro, vai a algum lugar, ele não precisa ir com aquele maquinário todo, ele pode ir, e daqui a pouco ele volta e utiliza agora sensores e dispositivos mais precisos do que aquele local, mas pelo menos não perde isso, vai que ele passa mal no caminho. Então, enfim, poderia também aqui ficar divagando muito, mas não é essa a ideia. Então, falei aqui, né, já alguns benefícios para os negócios, mas relembrando, então, a gente, a internet das coisas possibilita, né, reduzir custos, porque imagina que agora você, de alguma forma, tem informação mais atualizada de algum tipo de recurso que está sendo utilizado e como isso está tudo conectado ou com uma maior conectividade, talvez aquele tipo de recurso que é utilizado não precise utilizar naquela quantidade, então pode diminuir a quantidade de recursos, né? Possibilita uma experiência do cliente, do usuário maior e mais personalizada, algo que é o sonho, né, de muitas empresas em vender isso, né? De que o cliente chega na loja e com ali algum tipo de identificação daquele cliente já traz o perfil daquele cliente. Então, se é um cliente que compra mais, compra menos, o tipo de item que ele já compra, então já vai até ele, o vendedor, com sugestões de o que aquele cliente em potencial vai comprar. Então, se é um novo cliente, de alguma forma, pelo jeito que ele está andando, pelo jeito que ele está falando, pelo jeito que ele está vestido, se é uma pessoa que tem
um potencial de venda maior ou menor. Né? Então, isso aqui, um exemplo só que me veio aqui também agora, aumenta a produtividade, aumenta a automação, a automatização dos processos. Então, diminuindo a necessidade de pessoas que vão fazer aquela atividade repetitiva, ou seja, você recoloca as pessoas para não precisar ficar fazendo tarefas repetitivas, mas para tarefas de um grau de complexidade maior, em que elas precisam planejar para que aquele sistema automático faça. Possibilita algo que, tanto na indústria quanto num ambiente corporativo, é muito desejado, que é a manutenção preditiva, a manutenção baseada nas condições daquilo que vai sofrer manutenção. Então, hoje em dia, o que é muito comum é a manutenção preventiva. Quem tem carro sabe do que eu estou falando, ou quem realmente vai lá no dentista de 6 em 6 meses, de 1 em 1 ano, é a tal da manutenção preventiva. Então, antes de dar problema, mas na verdade você nem sabe se iria dar problema. Então, é só de tempos em tempos, só para garantir ou diminuir a chance de dar um problema, de parar o processo, de parar o carro, de parar você mesmo, de parar ali aquele processo industrial ou aquele processo corporativo para fazer uma manutenção corretiva. Então, o objetivo da manutenção preventiva é parar o mínimo possível, que quando para, diminui a produtividade, ou diminui as vendas, diminui de alguma forma a receita, de maneira direta ou indireta. Então, a manutenção preventiva é para isso. Ela, de alguma forma, diminui a chance de algo parar, de algo quebrar, de algo dar algum defeito que interrompa o processo, mas na verdade é possível que na manutenção preventiva avalie partes do sistema que não estavam nem perto de dar problema, mas porque faz parte do roteiro preditivo, até trocou aquilo, e aí deu problema numa que não era esperado que desse problema, e ali visualmente ou naquela inspeção não deu para perceber que tinha algum tipo de desgaste. Mas a ideia da manutenção preditiva, principalmente a baseada em condição, tem de alguma forma sensores que avaliam partes do sistema e, de acordo com os dados, com a informação extraída desses sensores, tem uma predição de que aquele sistema ou parte daquele sistema vai dar problema, então aí sim faz a manutenção antes que seja a corretiva, que deu problema, parou o processo, agora eu vou ter que corrigir. Então, economiza, possibilita a economia de custo, a internet das coisas, possibilita essa coleta, e muitas vezes essa coleta massiva de dados, e a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quem pretende desenvolver soluções comerciais para essa área de internet das coisas, é que é muito comum coletar um infinito de dados, mas não faz nada com aquilo. Então, o dado ele só é realmente interessante quando ele vira informação. Então, informação é o dado transformado em algo útil. Então, às vezes, vai pendurando sensor espalhado por aí, guarda esses dados, mas não faz nada com eles. Dado por si só não faz nada, né? Mas quando esses dados viram informação, isso possibilita, então, esses outros benefícios, como, por exemplo, a eficiência ou a segurança. Acho que alguém falou alguma coisa. Eu estou compartilhando a tela, eu não vi. Deixa eu ver aqui. Não, só falou tudo tranquilo. Então, ainda está compartilhando? Então,
entrando agora nessa parte mais específica, né, de automação predial, esse nome eu coloquei um nome que não é tão usual assim, mas eu entendo que ele é mais direto ao ponto do que outros nomes que são mais usuais, né, e que um deles é o que está em destaque, caiu no gosto popular. Então, hoje, um dos nomes que ficou mais popularizado é Smart Buildings, que seriam edifícios inteligentes, prédios inteligentes, no ambiente residencial, casas inteligentes, né? Então, Smart Building é uma generalização do Smart Home, porque home é residência, mas a ideia que se aplica a uma casa muitas vezes se aplica a outros tipos de edifícios, como lojas, salas comerciais e, de uma forma geral, prédios, edifícios. Então, é um termo que tem sido utilizado cada vez mais, ainda mais associado a cidades inteligentes, né? Então, smart cities. Então, eu gosto do nome smart, mas não gosto do nome intelligence. Então, não são intelligent buildings, porque eles não pensam. A ideia, de alguma forma, é smart no sentido de que, de alguma forma, ele é esperto, ele traz algum tipo de benefício, traz algum tipo de esperteza. Tudo bem que é parecido com inteligência, mas inteligência eu entendo que é algo mais profundo. Mas, de forma ampla, a automação predial, também conhecida bastante como automação, sistemas de automação predial, conhecido também como sistemas de gerenciamento predial. Então, são termos no mundo corporativo que são mais consagrados do que automação predial propriamente dito, mas tudo faz parte da mesma área. Então, geralmente, são sistemas para algum tipo de controle centralizado e automático de sistemas que envolvem aquecimento, ventilação, sistemas de ar-condicionado, sistema elétrico do prédio, sistema de iluminação, algum tipo de geração ou controle de sombra, como com persianas ou vidros que eles escurecem ou ficam mais claros com acionamento eletrônico, né? Controle de acesso a ambientes do edifício, segurança, aí nesse caso aqui a segurança patrimonial, né? Então, se aquela pessoa que está ali, se por algum motivo aquilo é uma violação de segurança, não é diferente de controle de acesso, porque às vezes é só funcionário ali dentro, mas aquela sala ele não tem acesso, ele não pode entrar. Então são pessoas que ou não são funcionários, por exemplo, são visitantes, mas está de boa de estarem ali dentro, mas talvez tem ambientes ali que não era para ninguém entrar, ou pelo menos não por aquela via de acesso, então garantindo segurança patrimonial. Então, alguns objetivos de automação predial são, por exemplo, o conforto aprimorado para quem está ali dentro do edifício, de alguma forma tornar mais eficiente a operação de alguns sistemas daquele edifício, algo que é muito comum quando fala de automação predial, de edifícios inteligentes, edifícios espertos, né, smart buildings, é uma gestão do consumo de energia elétrica mais esperto
E quando fala de energia renovável, então geração de energia através de painéis solares ou talvez de outras maneiras mais alternativas. Então, o chaveamento entre vai usar da rede elétrica, né, ou talvez quando fora da rede elétrica, então qual tipo de energia vai usar, de qual tipo de fonte vai usar, então se é para liberar mais ou menos energia para algum tipo de sistema. Então também é esperado justamente que haja redução no custo operacional ou de manutenção dos edifícios, e um tema muito recorrente é justamente segurança. Tá? Então, um edifício que tem algum tipo de sistema, né, de automação, é cada vez mais comum chamar, né, de um edifício inteligente, né, de um smart building, dentro da casa, uma casa inteligente. Então, num ambiente comercial e industrial já existem vários protocolos que eles são robustos, eles são específicos para aqueles ambientes, mas cada vez mais esses protocolos, por mais que sejam robustos, por mais que sejam comprovados, por mais que sejam certificados, geralmente eles são proprietários. Um custo de utilização, só por estar utilizando aquela tecnologia ou aquele protocolo, um custo alto de operação, e cada vez mais as empresas e algumas indústrias também têm optado por protocolos que são abertos, com um grau de confiabilidade um pouco menor, mas com um custo de operação muito menor, mas cada vez mais com dispositivos com maior confiabilidade. Isso geralmente, por isso que aqui a gente vai ficar em automação predial, que envolve casas, né, ambientes comerciais, fugindo bastante da indústria, porque quando a gente fala de indústria, a gente fala de certificações que garantem que não tem uma garantia maior de que não vai pegar fogo, porque uma coisa é pegar fogo na sala da casa e que esse fogo não vai se espalhar, né? Um dispositivo foi lá e só queimou, deu a fagulha e pronto. Mas imagina agora que você está numa indústria em que você tem fluidos inflamáveis e que uma fagulha explode a fábrica inteira. Então, o grau de certificação, a gente fala de redundância, então, fugindo disso, essa ideia com graus de confiabilidade mais relaxados, mas ainda assim com o interesse de alguma confiabilidade. Então, mas cada vez mais protocolos que são abertos, proprietário, no sentido de que aquele dispositivo você precisou comprar de algum fabricante específico, mas você pode usar sem precisar pagar nenhuma taxa ali mensal ou semanal. Então, só para a gente fazer aqui uma comparação, por exemplo, uma das promessas do 5G era possibilitar a conectividade de diversos sensores, de diversos dispositivos, além dos aparelhos celulares, além dos tablets, além de computadores, mas dispositivos, de uma forma geral, tendo cada operador a sua própria plataforma de internet das coisas, de conectividade, só que empresas de telecomunicações, elas, por mais que eu, enquanto indivíduo ou enquanto empresa, tenha capacidade de ter o meu próprio sistema 5G, eu não posso fazer isso. Eu preciso de concessão do governo, eu preciso de participar de licitações para ter essa concessão,
não é qualquer um que pode fazer. Então, e ainda que eu vá utilizar, tem todo uma infinidade de royalties que precisam ser pagos para utilizar aquele tipo de serviço, aquele tipo de tecnologia. Então, por exemplo, até onde eu sei, o 4G, o 5G é pouquíssimo utilizado quando comparado com outras maneiras de fazer essa conectividade que não paga royalty. Então, imagina se para cada headset Bluetooth você tivesse que pagar ali uma taxa mensal, uma taxa anual para poder usar aquilo ali. Isso nem faz sentido para a gente, mas é um pouco nessa linha que muitas empresas de telecomunicações pensam. Então, nessa contramão é que tem muitas tecnologias de conectividade que, por mais que você tenha que comprar ali o chip proprietário, a comunicação entre eles é aberta, eu posso fazer. Então, isso no nosso próximo encontro, quando eu falar de alguns protocolos específicos, isso vai ficar mais claro, mas adiantando um pouquinho. Então, Zigbee, LoRa, BLE, né, que é o Bluetooth Low Energy, o próprio Wi-Fi, por mais que algumas dessas tecnologias eu precise comprar de um ou poucos fabricantes autorizados para fazer o chip que implementa aquela conectividade, uma vez que o chip tenha sido comprado daquele fabricante, eu posso desenvolver o meu dispositivo bem mais complexo do que só aquele chipzinho de fazer a conexão, e eu posso vender e eu não vou pagar nenhum tipo de royalty para aquela empresa. Eu paguei tudo que eu tinha que pagar para ela ao comprar aquele chip. Entendeu? Então é nessa linha que essa ideia de internet das coisas tem se popularizado mais. Então, em dispositivos em que a conectividade entre eles, dependendo do grau de confiabilidade, do tipo de serviço que eu quero, eu não vou pagar nenhum tipo de taxa para usar. Mas dependendo do grau de confiabilidade, eu vou precisar pagar para ter uma garantia de serviço. Então, passa muito por isso, né? Por custo-benefício, mas eu consigo, até enquanto prestador de serviço, porque eu não vou precisar ficar pagando royalty para ninguém, então esse meu serviço ele fica mais barato para o cliente final. Eu sou menos engessado em como eu vou prestar esse serviço, em que tipo de serviço eu vou pendurar nessa prestação de serviço. Então, isso é bem legal. Então, eu fecho aqui essa parte mais de provocar, de realmente de motivar vocês, essa, essa figura aqui, que é muito. Eu gostei muito dessa figura, ela também está em um dos artigos que está nas referências bibliográficas, mas aqui a gente vê, por exemplo, aqui está até na contramão do que eu falei, né, usando o 5G para isso, tá? Mas imagina que você tem esse prédio, então, por exemplo, imagina que esse aqui é um prédio comercial, todo de um único dono. Mas esse dono, por exemplo, ele aluga as salas para outras empresas. Só que já faz parte do aluguel, quem está ali alugando não quer ficar. Quanto é que eu estou gastando de energia e tal? Então, faz parte de quem está alugando, né, a sala, o dono da sala, por exemplo, garantir uma qualidade, um conforto térmico, né? Então é interessante para o gestor desse prédio garantir que o uso da energia seja melhor. Então, instalando, por exemplo, sensores que vão possibilitar que a lâmpada só seja acionada quando de fato tem alguém. Mas isso pode ser, como a gente vê por aí, né? Aquelas acionadores de lâmpada que tem um sensor de presença. Você chegou ali,
ele liga, depois de um tempo ele vai e desliga. Só que você não tem nenhum tipo de extração de informação de, por exemplo, como é que está a utilização daquele espaço. Será que aquele espaço está sendo tão utilizado assim? E imagina que agora você tem auditórios em que as pessoas ligam o ar-condicionado, deixam lá o ar-condicionado ligado, deixa a lâmpada ligada, eu estou alugando aqui mesmo, eu estou gastando, mas você, enquanto gestor, tem lá um acompanhamento de alguma forma, ainda que quem está alugando acendeu lá, tem um sistema ali automático que identifica que a sala não está sendo usada e desliga, ou um operador remotamente vai lá e desliga aquela sala. Então aqui a gente vê, por exemplo, segurança no sentido aqui, tem até um símbolo de vazamento de água e fogo, né? Então, sistemas de detecção de anomalias que tragam problemas de segurança para quem está ocupando o ambiente. Né? Então, como é que está o grau de acessibilidade, né, para quem tem problemas de locomoção. Então, como é que está isso? Então, aqui, não sei se dá para ver direito, né? Tem aqui se não me engano, um extintor aqui. Não, o extintor está aqui. Nem eu sei o que é esse negócio aqui. Né? Então, por exemplo, isso é algo num edifício comercial muito desejado, que é o gerenciamento do estacionamento. Né? Então, quantidade de vagas disponíveis, como é que está a utilização dessas vagas. Né? Então, quem é que está ocupando aquelas vagas. Então, de alguma forma, essa distribuição das vagas de forma mais inteligente. Então, aqui, câmeras de vigilância, né? Às vezes identificando ali que algum tipo de equipamento foi tirado do seu lugar e aquele equipamento ele não poderia sair do lugar. Então, não é que a câmera vai fazer isso, mas a câmera ela captura a imagem, isso é enviado para algum tipo de servidor que faz esse tipo de análise e de alguma forma, enviado algum tipo de alarme ou aviso para alguém que deveria receber esse aviso. E, por exemplo, imagine que isso tudo está localmente aqui no prédio, mas de alguma forma isso é enviado para a internet, para serviços na nuvem. Então, a pessoa não precisa nem estar fisicamente ali no prédio para conseguir fazer essa gestão toda do prédio. Então, dando não só aqui no caso que está remote display, então como se fosse só ali tendo acesso à informação, mas possibilita também de alguma forma algum tipo de atuação. Então imagina que é isso, você tem lá um gestor, viu que uma sala está com o ar-condicionado ligado, está com lâmpada ligada, mas não tem ninguém utilizando ali a sala. Então chegou ali o aviso, ele vai lá e remotamente desliga, ou pelo menos tem esse alarme, ele consegue entrar em contato com alguém. E aqui a gente poderia ficar dando vários exemplos, tá bom? Então, esse nosso encontro de hoje, ele realmente foi mais rápido mesmo, que o meu objetivo com essa nossa primeira aula é realmente dar um norte ali para o que a gente vai fazer. Então, deixando muito claro, o objetivo é que ao final dos nossos 4 encontros, vocês tenham a possibilidade de, usando o Walkway, foi aquele que eu mostrei no início, conseguir criar ali uma solução usando o ESP32, usando o DHT22, extraindo informação, né, no caso, dado de temperatura e umidade desse ambiente virtual, isso de alguma forma sendo enviado para aquela plataforma agregadora de informação que é o Open Hub. Então, como é que isso vai acontecer? Esse meio do caminho
eu já vou adiantar um pouquinho do nosso próximo encontro, mas é utilizando um protocolo chamado MQTT. Então, essa informação vai para um servidor na nuvem via MQTT, o que quer que seja isso por enquanto, e de alguma forma essa informação desse servidor MQTT chega nesse servidor OpenHub, que tem uma interface amigável com o usuário, e esse usuário tem acesso a essa informação, mas mais do que isso, a gente consegue extrair informação como, por exemplo, máxima de temperatura dentro daquele período, mínima de temperatura, temperatura média dentro daquele período de análise, e isso de alguma forma, isso que eu vou falar agora está além do escopo desse curso nosso, mas já adianto que é possível fazer no próprio OpenHub, utilizando JavaScript, pode analisar esses dados e tomar algum tipo de decisão. Então, imagina que a temperatura naquele ambiente passou de um valor máximo e, de alguma forma, isso provoca algum alarme ou o acionamento de alguma coisa. Várias outras decisões, outros acionamentos, outros envios de informação, tudo ali de forma automatizada. Então, isso é bem bacana. Tá bom, gente? Alguma dúvida? Ficaram aqui com alguma dúvida? Não ficaram com dúvida? Essa primeira é mais rapidinha, mas as próximas, de fato, vão levar aí as nossas 2 horas esperadas, que no próximo já vai meter a mão na massa, aprender já um pouquinho sobre o ESP32. Então, não vai ser só... No caso vai ser, eu falo, né, e vocês ouvem, mas eu já vou mostrando aqui, que aí terminando isso também vai ficar gravado, que aí vocês vão poder, de fato, vocês mesmos fazerem. Então, como vai ficar gravado, pode ir, voltar e você mesmo fazer. Inclusive, eu já até queria adiantar isso, a minha expectativa é que nas próximas aulas, ao término da aula, vocês mesmos façam. Então, reproduzam o que eu fiz. E a boa maneira de fazer isso não é me ver o vídeo, pausa e aí faz igualzinho. Aí me ver fazendo pausa e faz igualzinho. Não. Assiste tudo e aí depois tenta você fazer sozinho. Aí não conseguiu, volta lá, assiste um pouquinho. Ah, não, tá bom, acho que eu entendi. E tenta fazer. Desse jeito vai ficar muito melhor, porque senão, na verdade, vocês só vão pegar um código pronto, num simulador que já está pronto, com tudo ligado já pronto, e aí certamente vai funcionar. Mas a ideia é vocês também esbarrarem nessa dificuldade, e em meio a essa dificuldade aprender a fazer, e no final ter naquela tela que eu mostrei do OpenHub, a minha ideia é cada um de vocês, eu mesmo vou pendurar, né, o sistema de vocês de monitoramento nesse servidor que está aqui na minha máquina, numa máquina virtual. Então, a minha ideia é cada um de vocês ter ali, você da sua casa conseguir acompanhar no servidor OpenHub que está instalado nessa máquina onde eu estou aqui agora, e você conseguir avaliar essa mudança de temperatura, umidade, ou inclusive se você quiser comprar um ESP32, um DHT22, e você mesmo montar aí fisicamente, você vai conseguir mandar isso para esse servidor que está na nuvem e chegar aqui monitorando. Então isso é bem bacana, mas isso tudo na próxima aula eu vou falar. Beleza, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Eu vou colocar essa apresentação no vídeo do YouTube mesmo. Tá? E que canal é esse? Eu não sou criativo, então você vai chegar no YouTube, vai procurar Thiago Prego e você vai ver o vídeo dessa aula. Eu vou editar algumas coisas nesse vídeo, então hoje não sei se eu vou conseguir subir, mas no mais tardar na segunda-feira o vídeo editado já vai estar lá no YouTube, já com esses slides também. Então, se você puder, se inscreve no canal, ativa lá o sininho, dá o like, escreve aí um comentário no vídeo, tá bom, gente? E, como eu falei, relembrando, quem participar de pelo menos 2 encontros desse
online. Aliás, deixa eu até passar aqui como registro todos os que estão aqui presentes. Pronto, já tem um registro aqui de todos os que ficaram até o final, tá bom? Mas se você está vendo esse vídeo, você participou e precisou sair por algum motivo, tá? Depois só me avisa, pode ser por e-mail mesmo, para eu computar a sua presença. Então, pessoal, um grande abraço aí para vocês, tá? Deus abençoe vocês e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.